E hoje aqui no Super N nós estamos recebendo o advogado especialista em direito penal, Paulo Crozara. Nós vamos conversar com ele sobre as polêmicas envolvendo o fim da prisão após condenação em segunda instância. Oi, Paulo, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Rádio Super. Bom dia, é um prazer estar aqui. Vamos começar falando desse assunto que tomou aí a imprensa e os comentários nas redes sociais nos últimos dias, né, mas especialmente nas últimas semanas. Por que a mudança, por que houve, né, essa mudança de entendimento do Supremo? Bom, essa é uma ação constitucional que eles julgaram que vale para todos. O entendimento anterior tinha sido feito em casos específicos, né, que a gente chama de casos concretos. Agora eles julgaram essa ação vale para todo mundo. Então a Rosa Weber, principalmente, ela tinha falado que naquele caso concreto, por exemplo, do Lula, ela não ia mudar o posicionamento, porque ela não ia fazer valer uma jurisprudência diferente para uma pessoa, mas que quando julgasse para todo mundo, uma ação que valesse para todos, ela ia mudar de posicionamento, porque ela acreditava que não poderia ter essa prisão em segunda instância. Lembrando que esse era o posicionamento do STF desde 2009, mudou em 2016, e agora eles restauraram a jurisprudência de 2009. O Congresso ainda está discutindo o assunto na tentativa de tentar reverter, né, essa decisão, porque não é uma cláusula pétrea, né, que a gente pode falar, é um ponto que ainda pode ser modificado. O senhor acredita nessa reviravolta? Olha, muitos juristas, muitos mesmos, acreditam que é uma cláusula pétrea, sim. E como cláusula pétrea, não poderia ser modificada, ela não pode ser extinta e nem diminuída, vamos dizer assim. A Constituição proíbe a modificação que tende a abolir um direito. Agora, o Supremo, o Toffoli, né, o presidente do Supremo, após o julgamento, ele indicou que ele acredita que pode modificar, sim. Então, eu acredito que, se for aprovada uma PEC nesse sentido, o Supremo deve referendar e deve valer. Inclusive, a gente vê um movimento aí de alguns deputados e senadores, até inclusive também dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, que afirmam que vão fazer um movimento para tentar reverter essa decisão. Quando eu te pergunto se o senhor acredita, eu queria também que o senhor fizesse uma avaliação dessa decisão. Do Supremo, essa do Supremo. Não tem como interpretar diferente. O julgamento que mudou a jurisprudência em 2016, eu acredito que foi muito mais político do que jurídico. Porque a Constituição, nesse caso, é expressa, né? A interpretação da lei, ela encontra limites na redação da lei. E, nesse caso, ela é bem fechada. Você não pode ser tratado como culpado até o trânsito em julgado. Se você manda prender, executar a pena, falar que isso não é tratar como culpado, como, por exemplo, o Barroso fez, eu acho muito complicado. Então, eles estão fazendo valer a Constituição. Agora, se tiver um movimento para modificar, eles referendarem, modificando a lei, aí eu não vejo problema. Mas não é mais complicado mudar uma situação que já era assim? Por exemplo, querer mudar agora o que já era feito? Em bom mineiro, eles acham que eles caçaram sarna para coçar quando eles mudaram em 2016. Porque era uma situação estabelecida, ninguém falava sobre isso, e todo mundo foi surpreendido com a mudança de jurisprudência em 2016, na verdade. Não teve assim um anúncio público, né, uma discussão pública para mudar em 2016. Eles julgaram um caso concreto e mudaram. E todo mundo foi surpreendido com isso. Eles não deveriam ter feito isso porque o Supremo, quando ele vai e volta, assim, ele perde legitimidade perante a população. Todo esse alarde, desculpe, mas todo esse alarde feito agora, o senhor acredita que esteja ligado também ao atual momento político que o país passa? Com certeza, com certeza. Se não fosse o Lula, eu acho que não teria. Acho que não teria esse alarde todo, acho que teria sido uma discussão fechada nos meios jurídicos, não teria atingido o grande público, vamos dizer assim. Um dos assuntos que a gente sempre discute aqui na Rádio Super tem a ver com a questão do sistema prisional, principalmente aqui no Estado. A gente sabe que há um déficit, né, no número de vagas que deveriam ser disponibilizadas aqui no Estado, principalmente, para um número de detentos que é inúmeras vezes maior e que a gente sabe que não comporta hoje o sistema prisional. Essa decisão do Supremo, ela traz benefícios ou traz ainda mais impactos ao sistema prisional? Assim, muitos presos vão deixar de, né? Como não é ao vivo, eu posso recomeçar? Pode, claro.
Sim, muitas pessoas que poderiam ter sido presas em segunda instância e conseguem reverter a situação no STJ, não vão deixar de ser presas, era uma vaga a menos que vai ser ocupada. Mas, contudo, é, nossos presídios estão superlotados não por causa de pessoas que estão executando a pena, mas são prisões preventivas. O grande número de presos é de roubo e tráfico, que são presos em flagrante e permanecem presos durante toda a instrução criminal, até sentença, recurso, etc. Essa decisão não atinge essas pessoas, porque tem dois tipos de prisões. Tem a prisão para executar a pena e tem a prisão processual, que é a preventiva e temporária. Temporária é aquela que tem prazo de 5 dias, renovado por mais 5 dias, e a preventiva que não tem prazo. A grande massa, vamos dizer assim, está preso preventivamente. Então, essa decisão não atinge eles, porque a prisão deles é durante a instrução, quando tem sentença, em apelação, em segunda instância, pode subir para o STJ, STF, que eles vão continuar presos, respondendo presos até o trânsito em julgado. Então, essas pessoas não são atingidas porque a natureza da prisão deles é diferente dessa prisão que julgou o STF, que é para executar a pena. Então mudaria o sistema, a forma como hoje é feito e não impactaria no sistema prisional. A gente viu, né, corrente de WhatsApp falando que estupradores, assassinos seriam soltos. Não é isso. Essas pessoas, em sua grande maioria, estão presos preventivamente. E o que é a prisão preventiva? É quando sua liberdade coloca em risco a ordem pública, a ordem econômica, né, em certos crimes, quando tem risco de fuga. Então, essa prisão é para garantir o processo. Então, eles não estão, tecnicamente, cumprindo pena, apesar desse tempo ser contado na pena ao final do processo, eles não estão tecnicamente cumprindo pena, então essa decisão não atinge eles. Então a grande massa vai continuar presa, tanto que é o que a gente está vendo aí, as prisões continuam superlotadas. O senhor tocou no assunto de corrente de WhatsApp, a gente fala muito sobre as fake news, Sim. né? Um assunto que sempre está aí sendo discutido, seja no âmbito político ou em relação ao sistema prisional, como tem acontecido agora que está envolvendo os dois. É importante, né, que a população entenda o que essa decisão representa, quais pessoas podem ser beneficiadas ou não, o que significa, para que não cause mais alarde nesse assunto. Um grande problema do direito penal é quando ele chega, ele é discutido por deputados, em jornais, entre a população, por pessoas que não estão entendendo exatamente o que está acontecendo. E o direito penal, as pessoas tendem a querer ele mais duro, sempre mais duro. E quem estuda direito penal sabe que isso não serve aos objetivos que as pessoas querem. Quem quer mais segurança acaba defendendo mais prisões, e a gente sabe que mais prisões acabam aumentando a violência, na verdade, contra o senso comum. Então é muito importante que essa discussão seja travada nos meios acadêmicos, nos meios jurídicos, que as pessoas entendam o que está realmente sendo discutido ali e respeite essas opiniões de quem estudou para isso, porque o direito penal, muitas coisas nele funcionam contra o senso comum. Exatamente, por exemplo, tem países como o Japão, que a maioria das penas não são suspensas, porque eles condenam e falam assim, olha, você foi condenado, a gente não vai executar a pena se você ficar cumprindo certas condições durante 2 anos. Porque em estudos eles chegaram à conclusão que quando as pessoas eram presas, elas reincidiam mais. Então eles começaram a suspender as penas, e as penas a reincidência caiu. Que a pessoa toma um susto e não volta a delinquir, porque ela não está no ambiente da prisão. A âmbito digital, né? A gente pode falar no mundo digital que a gente vive hoje, com as redes sociais, ficou mais difícil fazer o direito? Com certeza. A gente, assim, se a gente exprime qualquer opinião mais técnica, parece que todo mundo estudou processo penal, criminologia penal, você vê. E as pessoas, a gente vive uma época em que todas as opiniões são equivalentes. A de um especialista e de quem passa longe, mas, por exemplo, um médico que estudou muito na vida, mas ele não estudou isso. E ele sente que a opinião dele tem que ser respeitada tanto quanto a do especialista. E isso acaba implodindo, né, o conhecimento. A gente vê isso hoje. Terraplanismo, etc. O conhecimento está sendo implodido, vamos dizer assim, entre aspas, democraticamente, porque todas as opiniões estão valendo a mesma coisa no debate. Cada um na sua área, né? Sim, exatamente. Assim, eu não falo nada de medicina. Seria até mais fácil. Agora, Paulo, vamos voltar a falar da decisão do Supremo? Eu queria te perguntar o seguinte, essa decisão atinge os mais ricos? Com certeza, mas também atinge os mais pobres. Acho que essa é uma das fake news que circulou por aí. A Defensoria Pública tem mais sucesso no STJ, estatisticamente, que a advocacia privada. Ou seja, as pessoas em situação economicamente mais pobres,
elas conseguem reverter mais as decisões da STJ que quem tem dinheiro para pagar um advogado. Claro que pessoas que têm direito para contratar um advogado vão contratar esses advogados até o trânsito em julgado, falar, olha, recorre, não quero ser preso. Isso acontece, de fato, recurso. Olha, não tem chance de sucesso. Não, mas pode recorrer, eu pago, porque vamos adiar isso aí. Enquanto houver recurso, a pessoa quer que o advogado trabalhe. Exatamente, vai pagar e a gente, né, tem o dever profissional de entrar com esse recurso. Mas também a gente vê muitas barbaridades na segunda instância, sabe? E é por isso que a defensoria tem tanto sucesso. Porque hoje no processo penal, os direitos estão sendo... Tem uma onda punitivista e os próprios juízes desembargadores embarcaram nessa onda punitivista. Então você vê muitos direitos sendo negados. E só no STJ, com uma distância, vamos dizer assim, uma distância da política local, dos fatos, que eles conseguem julgar com mais tecnicidade. Porque eles não têm aquela paixão de quem está ali próximo. Então acaba que muita coisa você consegue realmente reverter no STJ. No STF, poucos recursos, de fato, você vê muito recurso, o recurso especial, né, que vai para o STJ. Você vê poucos recursos extraordinários, porque realmente no STF a chance de o recurso chegar lá já é pequena. Eu perguntei para o senhor agora há pouco em relação ao sistema prisional. E agora eu te pergunto se essa decisão pode mudar a situação do alto número de presos provisórios. Não, não mesmo. Assim, ela não afeta em nada os presos provisórios. Essa é uma outra discussão. O Gilmar Mendes chegou, né, a falar no voto dele sobre isso, que, por exemplo, o que se afeta a número de presos provisórios é a audiência de custódia, né, porque você é preso e no outro dia um juiz, olhando para você, já decide se você vai ficar preso ou não. Antigamente, a comunicação ao juiz era feita em 24 horas e ele, de dentro do gabinete, sem estar numa audiência, demorava 1 semana, 2 semanas para decidir se você ia ficar preso ou não. Então, por exemplo, a audiência de custódia afeta, sim, o número de presos provisórios. Esse julgamento do Supremo, não. Então, para que o nosso ouvinte possa entender, vamos tentar fazer de forma resumida quais são os principais pontos do fim, né, dessa decisão do Supremo em relação ao fim da prisão após a condenação em segunda instância. Sim. A prisão em segunda instância, se me permite fazer uma pequena volta no tempo, o nosso código é de 41, foi Getúlio Vargas, né, ele é um decreto, ele não é uma lei, é um decreto de Getúlio Vargas. A prisão era em primeira instância. O nosso código todo é voltado para isso, para as prisões em primeira instância. Após o Fleury, né, o torturador da ditadura, ele ia ser julgado em 73, então aprovaram às pressas uma lei para salvar ele da prisão em primeira instância e aprovaram a prisão em segunda instância, lá em 73. Com a Constituição, as prisões continuaram em segunda instância, apesar da Constituição tratar disso e falar que você só pode ser tratado como culpado após o trânsito em julgado, meio que, vamos dizer assim, na inércia, permaneceu essa prisão em segunda instância até 2009. Quando falaram, gente, a Constituição não permite isso, né? Alguém se atentou para isso, eles de fato, porque vamos dizer assim, é uma decisão que desagrada, né, a população em geral, mas eles tiveram finalmente, né, a coragem de fazer cumprir a Constituição lá em 2009. Em 2011, alteraram o próprio Código de Processo Penal para referendar essa decisão e mudou o Código de Processo Penal falando que a prisão deveria ser até o trânsito em julgado. E como eu falei, a gente foi surpreendido que em 2016 voltaram atrás contra a lei, que já tinha sido mudada, e contra a própria Constituição. Então agora eles estão restaurando o entendimento que vai de acordo com a própria Constituição e a lei. Então é isso, você pode começar a executar a pena após o trânsito em julgado. Isso não afeta em nada os presos provisórios. Quem tá preso preventivamente por causa de estupros, assassinatos, roubos, etc., vai continuar preso. Conversamos com o advogado especialista em direito penal, Paulo Crozara. Ele que trouxe para a gente aí esclarecimentos e informações sobre a decisão do Supremo em relação à condenação, o fim da prisão após a condenação em segunda instância. Obrigada, Paulo, pela sua presença. Seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Super. Obrigado.